bem propícia para estarmos aqui juntinhos, de forma online, para fazer esse upgrade especial, temático, do Dia dos Namorados. E é uma alegria estarmos aqui com vocês. Gostaria de fazer aqui uma breve apresentação dos nossos oradores, depois eu gostaria que eles se apresentassem melhor, mais e melhor para nós conhecê-los. A Tatiane e o pastor Anderson Lopes. Atualmente eles estão morando em Rio Preto e depois eu gostaria que eles contassem um pouquinho da história deles, né? Quem são, de onde estão, o que fazem da vida, para a gente conhecer. E desde já, pastor e Tati, eu agradeço assim imensamente a presença de vocês. Já havia conversado com a Tati há um tempo, né, lá em Rio Preto, não sei se ela se lembra, depois de um evento que eu fiz um convite para ela participar aqui com a gente do Upgrade, e agora deu certo. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. No final, nós teremos um momento especial de tirar uma foto, então eu gostaria que, no final, aqueles que puderem, né, quiserem abrir a câmera para poder a gente fazer uma foto bem bonita. Vai ser muito legal isso. Então vamos lá, vamos iniciar então com uma oração. Thaís, você poderia orar conosco? Claro. Boa noite, Upgrade. Bora lá então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa noite, que você possa fazer presente nesse momento, que hoje nós vamos abordar sobre um tema relacionamento com propósito. Que você possa, Senhor, usar a Tati e o pastor, o marido dela, que eles venham falar, dando algumas dicas, dando para que possamos escolher nosso futuro marido ou nossa futura esposa. Possamos ter uma noite muito abençoada de live, que se faça presente neste momento, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigada, Thaís. Eu vou colocar um louvor. Imagino que seja uma música especial para Tati, para o pastor Anderson, porque foi a música que ela escolheu para colocar no post de divulgação nosso aqui do programa. Então, que através desse hino nós possamos agradecer a Deus, né, a companhia que Ele nos dá através de um cônjuge, de um namorado, ou do advir, né, aqueles que ainda estão solteiros, mas estão aí na espera, né, de alguém especial. Então, vamos louvar a Deus através dessa música. Tô mudando as coisas de lugar, mas pra te encaixar na minha vida nem precisa de espaço. Você é cadeira cativa dentro do meu coração. Tô juntando todas as memórias pra lembrar quando foi que eu percebi que de todas as pessoas nesse mundo tão gigante, o amor da minha vida só podia ser você. Que sorte a minha. Às vezes olho e eu nem acredito. Melhor que tudo que eu pedi pra Deus, é muito mais do que eu mereço. Por tantas bênçãos eu agradeço, e sem fazer perguntas vou só aceitar que eu tenho amor bastante pra essa vida inteira. Prometo, amor não vai ser passageiro, eu vou pensar em ti primeiro.
Eu vou cuidar do seu sorriso. Quero fazer você feliz. É você, amor, que me conhece. É você que sabe os meus defeitos, decorou todo o meu jeito. Você é meu complemento pra sonhar e pra viver. Os anos vão passar e a gente nem vai ver. Cada dia nessa vida eu quero com você. Quero ser sua família, sua casa, sua estrada, seu conforto, sua paz, o seu querer. Que sorte a minha. Às vezes olho e eu nem acredito. Melhor que tudo que eu pedi pra Deus. É muito mais do que eu mereço. Por tantas bênçãos agradeço. E sem fazer perguntas vou só aceitar que eu tenho amor bastante pra essa vida inteira. Prometo, amor, não vai ser passageiro. Eu vou pensar em ti primeiro. Eu vou cuidar desse sorriso. Quero fazer você feliz. Vai ser feliz do nosso jeito. Vai ser feliz do nosso jeito. Eu já conheço os teus defeitos. Você é amor, meu imperfeito, e para sempre te aceito. Quero fazer você feliz. Quero fazer você feliz. Quero fazer você feliz. Amém. Um pouquinho de romance, né? União. Tati, pastor Anderson, mais uma vez sejam bem-vindos. Agora o espaço é seu. Passo o microfone para vocês. Espero que vocês dois não briguem aí dividindo o microfone, mas que fique tudo bem, que seja uma bênção a reunião de hoje, para a honra e glória de Deus. Com vocês. Oi, Cláudia, boa noite. Boa noite a todo mundo. Que prazer estar. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, pastor? Que bom vê-lo aqui. Que gostoso estar nessa noite aqui para falar de um assunto tão legal. E, Cláudia, não dá para brigar em público, não, viu? A gente não vai brigar aqui pelo microfone, não. Qualquer coisa a gente lava. Já vamos, primeiro ensinamento, a gente lava roupa suja em casa. Né? Aqui não, vai dar tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. A gente estava refletindo, conversando um pouquinho. A gente tem uma história com São Carlos, né? Mas vamos contar quem a gente é primeiro. Meu nome é Tatiane. Thaís, eu já vi que você é solteira, né? Pela sua oração. Já coloquei aqui, temos uma solteira, né, Thaís? Não! É casada? Tô namorando. Ah, mas é solteiro, a namorada é solteira, não é Sim. casada. É, Olha aí. Mas então, vamos lá. Eu sou rio-pretense, eu sou de São José do Rio Preto, e eu não vou contar hoje a parte da nossa história missionária, porque ela é grande, concisa, e os detalhes são tão legais que eu não vou gastar isso hoje. Mas quando eu me casei com 19 anos, e era uma loucura para todo mundo, né? Meu Deus, como é que vai casar com 19 anos? Mas quando eu falo de propósito, é uma coisa vertical, já fica uma coisa que quando Deus fala contigo é vertical. E a gente se encontrou em muito propósito e ele fazia teologia, você, né? Eu sou a que mais falo aqui, vocês vão perceber, mas vai dar tudo certo. Ele fazia teologia, né, amor? E a gente se casou e a gente é missionário. A gente tem 17 anos de ministério e a gente viveu grande parte do nosso ministério na região norte do Brasil. Nós nos formamos, fomos morar 3 anos no Maranhão. Então, veja, uma paulista foi morar no Maranhão. As pessoas chamavam a gente de doido, né?
A gente sempre foi meio doido assim para as pessoas. Era, na verdade, sempre existiam dois grupos de pessoas. Aquelas que falavam, meu Deus, vocês são dois, vocês vão sair daqui, vocês vão para o Maranhão. E aquelas que olhavam e falavam, meu Deus, que legal, vocês vão ser missionários, é para isso que vocês se formaram. E a gente foi para o Maranhão. Depois de 3 anos, fomos chamados para Goiânia, para Goiás, onde trabalhamos ali 4 anos. Depois fomos chamados para Rondônia, onde ficamos quase 3 anos. Temos 2 filhas rondonienses, é isso, amor? Rondonienses, já vamos mostrar elas aqui? Continua falando, depois de Rondônia a gente foi para onde, amor? Olha aqui, a gente tem 2 filhinhas, trouxe uma foto para vocês verem. Olha que lindas que elas são. São lindas. Atualmente elas estão assim, essa é uma foto bem atual, olha, delas. Elas são rondonienses, são missionárias também. Viveu grande parte da Amazônia, depois a gente foi para onde, amor? Agora sim, agora eu vou poder falar. Tudo bem com vocês? Não, isso não aconteceu. Era para apresentar o casal, né? Poxa Mas ela vida. apresentou ela. Nossa. Então, agora, Não, muito bem. falei nada de mim, falei de Eu nós. sou o Anderson Lopes. Bom, não nasci aqui em São Paulo, nasci em Minas, só que vim para São Paulo muito, muito, com meses, né? Eu me considero um paulista. Conheci a Tati, eu tinha 22 anos, começamos a namorar, eu tinha 24 anos, casamos, eu tinha 25 anos, terminei a faculdade com 28 anos e 17 indo para o 18º ano de ministério, e depois de Goiânia, Rondônia, Amazonas. 4 anos de Amazonas. A gente passou todo o período pandêmico lá em Manaus. Falando igual eles, os manauaras, e depois nós fomos para Boa Vista, Roraima, não é Roraima, senão eles ficam bravos com a gente, Roraima, e depois de lá nós recebemos um chamado para vir trabalhar aqui na nossa terra, na nossa terrinha. Bauru. 2 anos ficamos em Bauru, na central de Bauru, e agora estamos aí já há 6 meses aqui na central de São José do Rio Preto. Pastor Valmir, aquela gracinha, tudo bem, meu amigo? Privilégio poder estar aqui com o seu povo. Um abraço para a esposa também, tá? Feliz Dia dos Namorados para vocês aí. Estamos aqui para servir, viu? Obrigado, pastor Anderson. Deus abençoe, viu, gracinha? Valeu, meu amigo. Mas São Carlos passou na nossa vida, foi 2 oportunidades, né? Na verdade, assim, São Carlos, eu liderei uma equipe de Sonhando Alto, de comportagem, né, em 2003. E depois, em 2006, nós voltamos. Aí a Tati já estava liderando comigo numa equipe de estudante. Eu era líder no NASP, e aí nós também lideramos aí, enfim, tivemos história demais com São Carlos, história de vida, com pessoas, amigos aí também. A gente tem uma pessoa que eu acho que muitos conhecem, que é amigo, irmão, que é o pastor Everton Almeida. A gente fez o casamento do pastor Everton, a gente foi padrinho de ordenação do pastor Everton, ele apresentou nossas filhas. Enfim, a gente tem um vínculo muito forte com o pastor Everton, que é... Quem nasce em São Carlos é o quê? São Carlense, né? Não sei, mas enfim. A gente tem um vínculo gostoso aí com São Carlos. Mas é isso, vocês estão percebendo assim que quando nós tivemos as nossas indas e vindas, antes de nos conhecermos, né, cada um tinha uma história. Mas o que foi interessante foi que quando nos encontramos, e a gente acredita, né, que nada acontece por acaso, né? Nada é por acaso. Hoje, inclusive, na lição, se você estudou a lição de adulto, você viu que nada acontece por acaso, né? Mordecai falou para Esther, você não está aí à toa, não, tá? Não foi à toa que nós nos encontramos aqui em São José do Rio Preto, numa campanha também de comportagem lá em 2002. E aí houve o propósito de vida que se bateu um com o outro, e depois a gente começou a se relacionar, e, enfim, e estamos aí juntos. E só para eles entenderem a nostalgia, hoje a gente é pastor na igreja que a gente se conheceu, olha isso, há 24 anos atrás. E casamos naquela igreja, então é uma coisa assim, passei minha adolescência lá, é uma coisa muito de Deus. E nesse percurso todo de 18 anos de missionários, né, eu sou jornalista e eu trabalho na instituição adventista há esse tempo todo também, há 17 anos. Em todos esses lugares que eu falei, eu trabalhei
na obra, né, nos lugares, e hoje eu sou assessora aqui da Paulista Oeste. E vamos falar de namoro, vamos falar de casamento, de relacionamento. Só para a gente entender, vamos lá, o público aqui. Quem aqui é casado? Eu sei que a câmera está fechada, mas levanta a mãozinha aí. Põe a mãozinha aí se não quiser abrir a câmera. Clica, isso, fica clicando aí no emojizinho aí da mãozinha. Só para a gente entender. Bom, aí tá aí os casados aí. Bom, não dá para perceber ainda, não dá. Não dá. Bom, vamos avançar. Vamos avançar. Mas então a gente tem casados, solteiros e... A gente sabe aqui que o pastor Valmir é casado, e a gente sabe que a Thaís, ela é solteira, mas está namorando. Então, pronto. Aí já temos o nosso público. A Cláudia é casada também, né, Cláudia? A Cláudia também é casada, já temos aí. Mas eu quero começar com uma pergunta, que nesses dias eu conversei bastante eu estudei bastante sobre isso, para a gente introduzir aqui. Quem aqui já sonhou com um conto de fadas? Sabe aquele conto de fadas que a gente é criança e vê o cavalo branco e a princesa que espera ali o seu príncipe, aquele romantismo, aquela coisa toda. Eu não sei, alguém aqui já sonhou? A gente não tem muitas câmeras aqui, mas eu acho que quem só de me ouvir falar isso já pensou ali ou na Cinderela, que é da nossa época, né? A gente não é dessa época aqui agora, que coloca a princesa como um ogro. Isso para a gente era uma coisa absurda, né, na nossa infância. Colocar um ogro como uma princesa não tem algum problema, mas só para a gente, os mais antigos aí, entender como é que era a nossa relação com o romantismo. Não era esse escrachado. Veja o que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui uma análise do que o cinema, né, que molda muito a gente. A gente pensa que não, mas a cultura. A gente pode nem assistir os filmes, amor, mas o cinema que muda a mente das pessoas, ou da nossa, ou de quem está em volta acaba nos mudando. E acaba fazendo a nossa percepção do mundo ser diferente. Então, a gente que está aí perto dos 40, a gente é da geração conto de fada. E aí eu quero que você pense agora, quem tem aí por volta dos 20, já pensa um pouquinho diferente do conto de fadas. Essa semana eu fui escrever uma reportagem. Eu fui escrever a história de uma pessoa, que é uma história linda, e eu comecei contando um pouquinho de conto de fadas, estudei, eu fiquei pensando, eu acho que quem deve ter uns 20 anos não tem essa lembrança, não se remete a isso aqui. Por quê? Porque a gente tem uma cultura que acabou o romantismo, sabia? Acabou o romantismo. Porque hoje em dia a gente pode ser, desculpa dar esse exemplo de novo, a gente pode ser meio ogro. O homem pode ser meio ogro, pode ser de qualquer jeito, pode ser... Não é? Então, por mais que a gente pense, a gente quer ir dos 40, tem esse negócio de que a mulher é preciosa, o preciosismo. A gente tem uma geração individualista que o mundo está formando. É a geração individualista, que é do meu jeito, eu sou do mesmo, é assim que você tem que me aceitar. Eu sou estranho assim mesmo, é assim que você tem que me aceitar. Então, a gente vem de relações onde a gente não se comporta para fazer o outro feliz. A gente é de um jeito e a gente quer que o outro nos aceite dessa forma. Veja como são as coisas. E, na verdade, a sociedade hoje está falando que o mais importante é você ser feliz. Isso. Né? É você, mas o você é o eu, né? O egoísmo, né? E vai totalmente contrário ao que diz a palavra do Senhor, né? A gente vê em Jesus o nosso exemplo maior, que Jesus ele se entregou, né? Ele foi servo, mesmo sendo quem ele era, né? Então, isso anda totalmente na contramão. Mas, então, não é mais assim, eu faço você feliz, você me faz eu feliz. Não, eu quero ser feliz, você quer ser feliz. Bom, se isso não pode acontecer, cada um segue o seu rumo. Isso, e é tipo assim, eu quero ser feliz. E se você não tem as características e os comportamentos que me faz feliz, então... bora ser feliz de algum jeito. Não é à toa que essa geração toda que descortinou esse estilo de relacionamento que existia um para com o outro, o homem galantear, o homem ser o romântico, o homem ser o provedor. A gente não vai falar disso a fundo, que isso é para um estudo maior, mas só para dar uma pincelada aqui, a gente está numa geração, e é importante a gente entender a sociedade moderna que a gente vive, porque isso tem tudo a ver com o nosso estilo de relacionamento hoje em dia. Os papéis se inverteram, né? Então, a gente tem hoje um despencar de mulheres donas de casa, um aumento profundo de...
enorme de mulheres que saem de casa, de homens que se tornaram donos de casa. E veja, eu não estou aqui discutindo o que é certo e o que é errado e nem como a forma do seu relacionamento. A gente só está aqui na luz da Bíblia para entender quem nós somos. Sabe, isso aqui é sobre identidade. Não é sobre o que eu acho e nem sobre a cultura que nós estamos vivendo, é sobre quem nós somos. A gente precisa voltar e entender quem é o papel. E veja, eu sou uma mulher que sempre trabalhei fora de casa. Veja, não é porque você não pode, é entender o seu papel. É entender quem nós somos, quem é o provedor, quem é o sacerdote de casa, quem também sai para trabalhar e quem agora, além de ser provedor, também tem que ajudar dentro de casa, porque a mulher sai para fora e não dá para fazer tudo sozinho. Então, é essa sociedade que a gente está vivendo, essa modernidade, que trouxe consigo, amor, a mulher autossuficiente, do empoderamento, que essa palavra não é das feministas. Se você olhar Esther, a gente está nessa semana, Esther foi uma mulher totalmente empoderada, porque o poder dela veio de Deus, e ela tinha ali, quando Assuero olha para ela e fala, minha querida, até metade do reino eu te dou se você quiser. Olha que mulher empoderada, ela podia ter metade do reino, mas ela era sábia ao mesmo tempo. Então a gente vem de uma mulher empoderada que acha que é autossuficiente. E isso, gente, todas essas inversões de valores que estão totalmente conturbadas e desfazendo a cabeça de todo mundo, estão fazendo os relacionamentos ir para a rua, de ladeira abaixo. E aí entra um tópico interessante que a gente quer falar aqui, é desse amor moderno, então. Isso. E o que acontece com o amor moderno? Bom, eu não me vejo mais sendo o galanteador, o provedor, o cara, né? Não trata mais a mulher como uma princesa, como aquela questão não do sexo frágil em si, mas do cuidado, do amor e do carinho. E aí, bem, eu quero ser feliz. E como eu posso ser feliz? E aí, esse amor moderno está fazendo você olhar para si mesmo e apenas se realizar. Aí vem a questão de eu não preciso ter compromisso, eu posso me realizar. Até quando eu quiser, eu fico com uma determinada pessoa, ou eu fico com várias, ou eu vou atrás de relacionamentos muito rasos, superficiais. Tudo, você entende que tudo isso é o que estamos vivendo hoje? E a sociedade ela tem mostrado isso para as nossas crianças, e as nossas crianças estão crescendo com esse tipo de pensamento, com filmes. Tem agora a última Branca de Neve, que é uma jovem que ela não precisa do príncipe, né? E a gente via a Branca de Neve precisando do príncipe para salvá-la da bruxa. Então, não tem isso mais. E só fazendo um adendo, a gente está fazendo as relações do cinema, porque pense, pode não moldar, você pode não assistir, mas molda quem está do seu lado, molda o comportamento, e isso molda a forma com que você pensa e enxerga o mundo. Exato, e aí vem a relativização também do amor, né? O amor é relativo. Na verdade, hoje nós estamos vivendo a religião relativa, Deus é relativo, tudo é relativo, tudo é da forma como você vê e não da forma como é, né? E não da forma como é. Essa semana mesmo eu estava estudando o 1 Coríntios 13 e alguns aspectos que fala de 1 Coríntios 13 com relação ao amor não faz parte hoje do que nós conhecemos como sociedade, né? Então, realmente, esse amor moderno de hoje é um amor moderno que não tem compromisso, que não tem fidelidade, que não tem companheirismo, né? Que não tem o servir, que não tem o carinho de você dar um beijo, de fazer um carinho, ou demonstrar para com o seu cônjuge o que você sente, não faz parte mais hoje. Bom, é claro, a não ser para você lacrar, para você ganhar like, aí você coloca ali, mas a gente não vê mais esse tipo de coisas acontecendo no dia a dia, até mesmo dentro das nossas igrejas, né? Você hoje não quer se comprometer, e o não quer se comprometer está envolvendo, inclusive, o relacionamento a dois.
Exatamente. Mas se a gente tem essa geração descartável e isso, talvez a gente está falando aqui e você está pensando assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que essa vida moderna, que o fato de eu também, como mulher, trabalhar fora, eu nunca tinha pensado que isso pesa muito. Talvez eu esteja falando aqui para alguém, para uma mulher que já pensou assim, meu Deus, mas eu sou tão independente, eu tenho meu dinheiro, meu marido me ajuda em casa, não faz nada, eu tô aqui só para quê? Não é mesmo? Olha onde o negócio chega. Então, tipo assim, como a vida financeira e a vida tá lá ajustada, é como se o homem fosse descartável. É como se em algum momento, olha só o que a cultura fez. O homem era o provedor, então eu estava lá como esposa, agora ele não é mais só o provedor, eu consigo me sustentar sozinha, então para que eu tô? E nisso eu entrei nesse assunto porque a gente tem uma quantidade de separações intimamente ligadas nesse aspecto, no aspecto do eu consigo, eu posso, do eu, né? É sempre o eu e o egocentrismo em tudo. Mas fazendo esse panorama que a gente fez sobre as relações de hoje, sobre como o mundo, sim, esse mundo moderno, influencia nas nossas escolhas, dentro do nosso casamento e em tudo mais, vamos partir para a parte prática aqui também, para a gente entender um pouquinho de algumas questões. Por exemplo, a gente falou dessa geração descartável, que temos relacionamento descartável, mas como saber se é a pessoa certa? Essa pergunta eu vou dividir em duas. Eu vou dividir para os solteiros que estão aqui. E notem, queridos, solteiro e namorado estão na mesma balança. Não é a mesma balança, né? Namorado já está namorando, mas se você tiver que responder uma coisa, você é solteiro, você não é casado. Então, vamos para a nossa primeira dica para quem é solteiro? É a mesma pergunta que vai para os solteiros e para os casados. Quando a gente está namorando, a gente faz o quê? A gente fecha os olhos para algumas coisas. A gente usa, se puder, todos os uma óculos lupa. possíveis. Eu devia ter trazido uma lupa aqui para cima. Não esquece desse fenômeno. Lupa. Você abre todos os olhos, os ouvidos, você olha tudo. Mas antes de abrir os olhos e os ouvidos, tem uma coisa muito importante, tá? Nós temos que voltar em alguns exemplos de homens e mulheres da Bíblia, que a Bíblia ela fez questão de deixar para nós, de pessoas que saíram daquilo que Deus havia dito para elas não irem, não fazerem, né? Nós temos Sansão, nós temos Salomão, nós temos vários homens e mulheres que, quando Deus disse, vocês não se misturam com os povos que não me conhecem, vocês sejam fiéis a mim. Sendo fiéis a mim escolhendo pessoas para relacionar que têm a mesma fé, a mesma crença. Todos os exemplos que nós temos bíblicos relacionados a pessoas que não seguiram esses conselhos quebraram a cara. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o conselho de Deus. Eu não posso escolher para ser o meu futuro esposo, minha futura esposa, alguém que não partilha da minha fé. Vamos usar a palavra propósito? Que tem propósito diferente. Exato. Aí o que acontece? Mas espera aí, pastor, tem várias histórias de... inclusive, eu estive num casamento algumas semanas atrás de uma jovem que conheceu um rapaz na faculdade, ele não era adventista, e casaram, só que ele foi batizado, se tornou adventista, está tudo certo. Então, é aquele negócio, né? 99% de chance de dar errado, 1% de chance de dar certo. Você vai se segurar nesse 1%? É aí que tá? A Bíblia ela é clara. A gente não pode pegar uma exceção e transformar ela em regra. Não faz... É totalmente contrário ao que diz a palavra do Senhor. Então, primeira coisa que você tem que colocar na cabeça as diretrizes para você procurar uma pessoa para você viver com ela. E viver com ela é a vida toda. Então, você tem que ter algumas diretrizes. E as diretrizes que dá para você não é a TV, não são os amigos, né? Talvez não é ninguém da tua família também, se não tem o mesmo princípio de fé que você. É a palavra de Deus, é Deus. Então, quando você coloca os princípios assim, bom, Deus está me pedindo o quê? Para eu me relacionar só depois do casamento, sexualmente. Ele está me pedindo para a pessoa ser da mesma fé. Ele está me pedindo para que eu conheça a pessoa, né?
Então, aí você pode ler alguns livros de Ellen White que também fala sobre relacionamento e namoro, mas aí, quando você faz esse checklist, aí você está pronto para entrar nessa questão aqui que a Tati falou. Aí você está pronto para ficar com o olho bem aberto, porque você já olhou um jovem na igreja, ou uma jovem na igreja, já se interessou, poxa, que legal, começou a namorar. Bom, agora os olhos têm que ficar bem abertos para algumas outras coisas que você vai começar a ver ao longo do período que você está conhecendo a pessoa que faz parte do namoro. Namoro é para conhecer, né? Exatamente. E aí você vai olhar o que nessa pessoa? Como ela trata o pai, como ela trata a mãe, se é trabalhador, se não é, tem os mesmos propósitos. Se é uma pessoa que segue realmente, desculpem, se é uma pessoa que realmente segue os princípios que ela disse e tomou na questão do batismo dela, se ela é realmente uma adventista do sétimo dia de verdade, né? Como é que é a realidade da vida dela, os amigos dela, como ela trata as pessoas, como ela trata Deus, como ela trata você. Exatamente. Porque quando a gente fala desse propósito no relacionamento, é dois diferentes que se encontram, que vão ter suas diferenças, porque é impossível, foram criados diferentes, né? Vieram para a igreja em um momento diferente. Por exemplo, eu nasci na igreja, você não. Não. Então, quando eu conheci você, você tinha 5 anos de adventista. E você não tinha, por exemplo, enraizado em você o costume de, por exemplo, um pôr do sol, um culto familiar. Isso já era muito mais fácil. Então, a gente teve ali, né? A gente tem essas diferenças. Porém, a gente olha junto para uma mesma direção. Então, a gente não está pronto junto e preparado junto para as mesmas coisas. Não se mas a gente olha, a gente tem o mesmo propósito. Isso, e aí você olhar, o que a Tati acabou de dizer, quando você olha os dois juntos para a mesma coisa, você fala assim, caramba, né? Essa mulher, ela pensa da mesma forma que eu, pensa da mesma forma que ela, né? Nós estamos dizendo do que o mundo a cor azul, eu gosto mais de azul, você gosta de marrom. Não, não é isso. E nem de comida, né? Nem de eu gosto comida, mais de massa, sei lá, arroz com feijão. Isso, não é isso. É o todo, principalmente com relação a propósito com Deus, propósito da missão com Deus, da missão de vida, propósito de ir para o céu, né? É tudo isso. Bom, se os dois estão olhando na mesma direção, e agora eu começo a pensar em casamento. Isso. Né? Aí agora eu começo a pensar em casamento, aí tem os passos para o casamento, mas aí sim eu vou tomar a decisão de vir com aquela pessoa. Sabe por quê? Eu creio que o pastor Valmir, ele também partilha da mesma situação que eu aqui. Por vezes, nós somos chamados a ir lá, ter que resolver algum conflito, ou então já ter que visitar alguma família, um casal que está se separando, que a família, né, terminou, enfim. E aí, às vezes, a pessoa chega para nós e pergunta, puxa, o que aconteceu? Aconteceu que não olhou antes, não esteve com um olhar atento antes, não fez o que eu acabei de fazer, que é a liçãozinha de casa, né? Principalmente, muitas mulheres, principalmente, sofrem demais quando o marido não é da igreja, e aí passa um mal bocado. Outro dia, uma pessoa falou, ô pastor, eu não posso ir, né? Porque o meu marido não deixa, ele não é da igreja. Então, assim, o que aconteceu? Por que está sofrendo hoje? Aí sofre, olha para Deus, fala, Senhor, você está vendo o meu sofrimento. Bom, ele está vendo o seu sofrimento hoje, mas lá atrás ele tentou te avisar, né? Lá atrás ele tentou te avisar. Então, se você seguir esses princípios que nós estamos falando, né? Esses aspectos que nós estamos falando, é muito mais difícil você, no futuro, depois de um casamento, olhar e dizer assim, vou me separar. É muito mais difícil você ter consequências que vai levar você a viver uma vida infeliz dentro do casamento, se você seguir essa linha que nós falamos aqui. Agora, amor, vamos lá. Isso aí foi para os solteiros. Então, eu estou casado agora. Agora eu estou casado. Vamos supor, a gente tem, olha, N hipóteses aqui que a gente não vai dar todas. Vamos supor que eu não tinha esse conhecimento quando eu era jovem e me casei. Sim. E agora eu tô casado, conheci a igreja depois, né? E agora eu tô com um homem que não aceitou Cristo como eu. Ou então, de fato, eu não olhei para o propósito, não olhei para essas coisas, e agora eu tô casada, e agora, pastor, eu tô lascada.
Como é que é isso? Agora não tem mais jeito para mim. Se no namoro eu abro os dois olhos, no casamento eu faço o quê? Eu resolvo como? No casamento, você se encontrando no casamento nessas situações aqui, terríveis e espantosas que a Tati acabou de dizer, você tem que recorrer quem é o dono do casamento, quem inventou o casamento. Então, só antes de você entrar, então, a despeito do meu casamento, eu ter aberto os olhos, eu ter olhado, escolhido direito, ou não, foi a mesma bênção, o mesmo Deus que abençoou, a aliança é a mesma. Deus, ele respeita nossas escolhas. Pronto. Ele respeita nossas escolhas. Existe o livre-arbítrio, tá? Bom, mas você escolheu e você esteve diante de Deus no altar, você esteve, ou diante do juiz, você falou assim, é até a morte. A não ser que, biblicamente, tem algum... Jesus, ele abriu algumas nuances de separação, onde pode haver separação. Fora isso, é o que a sociedade hoje tem apresentado. É incompatibilidade de gêneros, o mais importante é você ser feliz. Bom, isso não faz sentido e não é bíblico, tá? Agora, a palavra de Deus, a Bíblia, aqui existe um manual. Outro dia eu fui trocar o óleo do meu carro e o vendedor quis me passar um outro óleo. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, no manual do carro diz que o óleo tem que ser tal. Então, quem fez o casamento? Deus. Quem escreveu o manual? Deus. Você tem que recorrer a quem? Ao Augusto Cury? Ao Timothy Keller? A algum psicólogo? Aqui, ó. Você tem que recorrer à Bíblia, à palavra do Senhor. E aqui na palavra do Senhor mostra o amor, mostra o perdão, mostra como você respeitar o seu cônjuge. Paulo fala sobre isso, do respeito ao cônjuge que por acaso não é da mesma fé. O respeito ao cônjuge, você vai largar o seu cônjuge? Paulo fala assim, não, seja uma bênção na vida dele ou na vida dela. Né? Então, a Bíblia ela apresenta as diretrizes, porque é quem escreveu o manual, quem conhece eu e você, quem sabe muito bem o poder do amor, o poder do perdão, a não ser que quebra princípios do casamento, princípios deste manual, não existe essa questão da separação até que o contrato acabe, né? Gente, o casamento hoje, para a sociedade, eles querem mostrar que é fadado ao fracasso, mas nós servimos a um Deus verdadeiro. Eu estou falando para quem serve a um Deus verdadeiro, que a primeira pergunta que eu faço, outro dia eu fiz uma pergunta para minha sobrinha, eu falei assim, você acredita na Bíblia? Ela falou, claro, tio. Eu falei assim, então não estou entendendo o que você está falando comigo aqui, porque está na Bíblia. Bom, se você crê na Bíblia, queridos, alguns argumentos que a sociedade traz não faz sentido nenhum. E às vezes, o pastor Valmir está aqui, ele sabe, algumas pessoas chegam com argumentos para nós da sociedade e não argumentos bíblicos. Porque se você chegar para nós com argumento bíblico, olha, meu marido ou minha esposa me traiu, né, violência e outras situações, ok, você vai ter o nosso apoio, o apoio da igreja, e bola para frente, vamos ajudar aí, vamos superar isso juntos, tal. Caso contrário, a própria palavra de Deus, o autor do livro sagrado, o autor do manual, ele fala como você ter um casamento feliz, a despeito se você hoje está vivendo um casamento terrível, espantoso, triste, complicado, tá? Onde todo mundo diz assim, sai fora. Mas o que diz o autor do manual? E de acordo com o público que a gente está aqui, 5, 10, 15, 20, umas 30 pessoas, amor, dessas 30 pessoas aqui, a gente tem 70%, eu espero que não, mas é a estatística, vivendo um casamento por um fio. A estatística mostra que está assim, por um fio. Está quase acabando. Talvez a gente está falando aqui com alguém que está pensando em se separar. Que está pensando, às vezes, nisso. Para que eu preciso mais dele? Ou então, eu casei, mas eu não vi todas essas coisas. Eu não pensei nisso. E a ideia, e toda essa fala, é deixar aqui muito claro, gente. A gente está aqui num público com pessoas que acreditam nisso.
E é sobre isso que a gente está falando. É sobre a indissolubilidade do casamento. Isso, é até que a morte os separe, é quando os dois estão vivendo agora numa só carne, é o que diz lá Gênesis capítulo 2, verso 22 e 24. Mas deixa eu dizer uma coisa, talvez você está pensando assim, poxa, eles começaram falando de conto de fadas, mas um casamento desse tipo aí é um conto de fadas hoje em dia, né? Talvez você olhe para a minha foto junto com a Tati, junto com as nossas filhas, né, para a nossa vida, você acha também que a nossa vida é um conto de fadas. Só que não. Não é. São mais de 20 anos aqui, 20 anos que já deu vontade de sair correndo? Deu. Nossa, muitas. Já deu vontade de sair correndo. Ontem deu, porque... Tô brincando. Mas deu muita. Eu já deu vontade de sair correndo, já falou, eu falei assim, eita vida. O que eu fiz com a minha vida? Poxa, sério isso? Queridos, somos duas pessoas diferentes, tivemos educação diferente, né? E somos pessoas normais. Eu não tenho um pesão bem grande aqui de super pastor, não sou Superman, ela também não é Mulher Maravilha. Nós somos pessoas comuns e que somos tentados pelo tinhoso, somos tentados pelo inimigo, e o inimigo vem com tudo para acabar com a nossa família, tá? E ele vem com tudo. E você acha que o que a gente vê, o que a gente ouve, ele não usa contra nós também? Fala assim, não, larga a mão disso aí, né? Tá falando com um homem, está falando com a mulher, então ele usa relacionado coisas para falar comigo, para falar com a Tati também, para abandonar, avançar, seguir outra linha, outra vida, fazer outra coisa, encontrar uma outra pessoa. Não somos, aqui não estamos falando de conto de fada, de um relacionamento perfeito. Talvez você também não tá aí tendo esse relacionamento perfeito, mas nós servimos a um Deus perfeito. E que ao longo desses 20 anos, e eu tenho certeza que alguns que estão aqui nos assistindo, que têm mais de 20 anos juntos, 30 anos, 40 anos juntos, é um milagre, é Deus que faz a gente estar junto todos os dias, acordar ao lado da pessoa, é Deus, ainda mais no mundo que vivemos, na situação que estamos em nosso mundo. Quanto mais próximo do final de Cristo voltar, as coisas estão ficando pior, e pior na família, pior no casamento, pior em todas as coisas, tá? Bom, Papai do Céu é o autor e consumador da nossa fé. Então, ele pode nos ajudar, ele pode restaurar o nosso casamento, a nossa vida. Ele pode. Eu sei que a gente já está chegando aí no final, é tanta coisa para falar, a gente fez uma lista aqui, mas vamos lá. Quando eu coloquei aqui alguns aspectos de mulheres nesse mundo moderno, isso tem tudo uma pesquisa por trás, gente. A cada 3 divórcios, 2 é a mulher quem pede. É a mulher que dá iniciativa, é a mulher que vai, é a mulher que procura. E eu sou muito preocupada, inclusive faço, né, minha linha é sobre identidade, sobre mulheres, de todos os meus estudos, porque nós estamos bombardeadas, de fato, pelo mundo. Eu quero trazer aqui algo para vocês que talvez participam aí de encontros de casais, e enfim, a gente não vai conseguir se aprofundar a fundo, mas eu preciso falar sobre esse tópico, que antigamente, amor, a gente tinha dos tops, assim, do number one, a gente tinha a traição como um dos motivos de divórcio, né? Então, a gente já conversou um pouquinho, que hoje em dia é mais a incompatibilidade, mas está lá no topo também, sabe o quê? As questões financeiras. O mundo ficou comprado, o mundo virou uma cifra, o mundo virou dinheiro, e o mundo virou o descontrole, que antes era emocional apenas, ou que era em outros aspectos, virou uma questão financeira, e isso dentro da igreja existe muito. A gente está falando isso porque o nosso público, a gente tem uma vida muito institucional. Então, as pessoas que nos procuram e que a gente conversa são pessoas como vocês. São da igreja, são crentes, sabem do que acreditam. Então, a gente tem uma estatística lá fora que acontece muito aqui dentro. Então, a gente precisa organizar as nossas finanças, porque a questão de traição financeira, olha só que nome estranho, não é? A questão de traição financeira existe. O que é uma traição financeira? E dá vontade, às vezes, de ter essa traição financeira, né?
Às vezes dá vontade, principalmente se a mulher tem o dinheiro dela e o homem tem o dinheiro dele. Ou se eles não partilham, né, do mesmo salário juntos, Nossa, né? e eu vou fazer uma. Consegue entender por que eu falei tudo aquilo no começo, gente? Todo o enredo, tudo que nós nos transformamos, a inversão de valores, o que o mundo foi fazendo em vários aspectos com a gente chegou nesse momento, onde as mulheres são as que pedem divórcio. Olha, jamais antes isso aconteceria. A mulher dependia do homem. Mas é Hoje porque a ela mulher. tem segurança hoje. Isso, hoje a mulher tem segurança. A mulher pede o divórcio, porque, né, somos o mundo, são das mulheres que tomam iniciativa, elas vão lá, elas pedem o divórcio. E aí? E aí a gente está nesse cenário onde a gente tem essas questões financeiras e o topo da traição financeira, que é aquela onde você gasta, onde os gastos não são compartilhados. Nossa, pode parecer uma coisa muito boa, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estou falando aqui para alguém ou para mais de alguém que está enfrentando esse problema, que é o marido que já escondeu dívida, ou a esposa que faz, um que não sabe as contas do outro e que não divide. E aí a gente, olha só como a gente vai desvirtuando uma só carne. Gente, é uma só carne, é uma só conta, não importa se é compartilhado ou não, pode ser individual, mas é uma só finança, é uma só preocupação de onde vai os filhos, é uma só preocupação da casa, porque a casa todo mundo é uma só carne é um tudo. Então eu precisava mencionar aqui esse ponto, esse tópico sobre finanças, porque a gente não tem como ter um mundo que tem isso como um topo, né? Isso não é uma pesquisa de dentro da nossa igreja. Essa é uma pesquisa do mundo, que o maior lá está no topo do divórcio, ali, para a par com traição, são as questões financeiras, que um tem problema ali com o outro. Bem, e agora, indo para a parte derradeira mesmo, é trabalhar o seguinte: como é que eu posso, então, é, ajudar o meu casamento a melhorar, a escolher a pessoa certa? Bom, a pessoa certa a gente trabalhou um pouquinho mais. A questão do casamento é o homem e a mulher ter o seu papel, tá? Eu sou o sacerdote do lar, tá certo? Ellen White, ela diz assim: se o homem não faz o seu papel, que a mulher o faça, porque tem os filhos, né? Mas eu sou o sacerdote do lar, tá? Então eu tenho essa incumbência na minha casa. Então eu tenho que chamar minha família, minhas filhas, eu tenho que trazer Deus para dentro da minha casa, o culto familiar, a Bíblia tem que ser estudada aqui, as minhas filhas precisam ver eu estudando a Bíblia, e não é porque eu sou pastor, não. Você pensa assim, é claro que as filhas dele vai ver, porque ele é pastor. Não, eu posso, as minhas filhas podem sair para a escola, eu estudar, elas nem me verem lendo a Bíblia, mas eu aprendi que eu tenho que fazer questão delas verem. Então eu leio a Bíblia no sofá, às vezes eu leio a Bíblia em outro ambiente para que elas vejam, né? A mãe, ela precisa ter o aspecto também de Deus, de mostrar o papel da mulher dentro da casa, né? Ela dá o equilíbrio também, isso é importante. Os filhos precisam ver o casal dando um beijinho, dando um beijinho, pedindo desculpa, eu estou errado. Nossa, isso é muito importante. Nossa, tá até num tópico aqui que a gente só vai fazer agora um negócio muito importante. É sobre pedir desculpa. Gente, nós erramos. Nós erramos, todo mundo erra. Seu filho precisa entender que faz parte da vida errar. E que pedir perdão é quanto? É 7 vezes, amor? 70 vezes 7. Numa conta numa conta assim, que é só um exemplo de conta. Mas vamos lá, então. Solteiro abre os olhos. Casados, vai ter que fechar, se precisar. Você já casou. Você já tem uma aliança, que não é essa aqui que a gente põe no dedo. É uma aliança que você fez lá. Então, o solteiro abre o olho para ver tudo. Viu você que namora, Thaís? Você é solteira, dá tempo ainda de abrir o olho para tudo. Ana Paula, não sei como é que tá o coração ainda, mas os olhos precisam estar abertos, viu? Para todas as coisas. Lembre-se que há momento para tudo. A gente não está falando só com os solteiros, mas a gente tem o tema do vale a pena esperar. Você precisa esperar. Porque antes o ali... Tem a frase, né, do antes sozinho do que mal acompanhado. É uma frase triste, né? Porque é uma frase tão de solitude, mas é Deus quem sabe e que tem um propósito para todas as coisas. Então, número 1, solteiro abre os olhos, casados fecham. Número 2, diálogo.
Diálogo, conversem, 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 conversem. Eu sempre brinco com o meu marido, sobretudo nas épocas, né, de maior estresse da vida. Ó, vai dar tudo certo, mas você nunca vai poder colocar na minha conta que eu não te avisei, porque eu sou da comunicação em todos os sentidos da vida. As pessoas sabem o que eu tô pensando. Eu não sou daquelas que passa por um lugar e dá uma indireta. Ó, nossa, que melancia bonita. Eu não, amor, para ali que eu quero a melancia. A gente tem que ajudar os maridos, gente. Eu sou da comunicação. Se depender da Tati, todo dia ela senta para fazer pauta comigo. Sim, eu sou gente, eu sou pauteira. Eu tenho checklist, eu sou dos postinhos. Eu não deixo problemas para depois. Sabe por quê? Porque eu sou acumulativa. Então, se eu não resolver um problema agora, ele não vai virar. Porque, gente, os homens são maravilhosos. Olha, eu quero voltar ao que eu falei, eu já tenho que ouvir aqui. Os homens acham, eu vou falar homens, mas talvez alguma mulher ache também, que se você dormir no outro dia, o problema não existe mais. Ai, eu mordi. Gente, o problema continua. Não é porque ficou escuro e o dia clareou que o problema foi embora, gente. O problema tá lá ainda para ser resolvido. E tem 20 anos que eu tento botar na cabeça dessa criatura que o problema continua. Não importa o que se você não sentou, não resolveu e não fez um X naquele problema, o problema continuará. E precisa ser os dois, né? Os dois têm que ter essa ciência disso, tá? Porque não adianta ela ter a ciência e eu não ter a ciência. Não adianta eu ter a ciência e ela não ter a ciência. Então, os dois precisam ter ciência de que o diálogo é importante, como dialogar também, às vezes não é o momento. Às vezes você dá uma voltinha. E a sabedoria da Esther, vamos voltar para Esther? Esther, né? Ela não falou na hora qual era o pedido dela. Ela fez um banquete, ela achou que não era o momento ainda, fez outro. Né? Então, a propósito em tudo, inclusive no que a gente precisa fazer. Então, diálogo sobre tudo, sobre qualquer coisa, você precisa conversar. Namorado e casado, sobre tudo, precisa resolvam os seus problemas. Não coloca para baixo do tapete, não deixa para o dia seguinte, ou no dia seguinte vai lá e resolva, que virou a noite, não vai acabar nada, não. Número 3, culto familiar. Né? Façam, somente façam. E vou só falar aqui um porquê também. 100%, 99,9%, não 100%, de todos os casais que a gente atende e que a gente faz questão de fazer a pergunta, vocês fazem culto familiar? 0 que estão se separando fazem culto familiar. 0 fazem culto familiar. E culto familiar, gente, não é minha Bíblia, né? A gente não vai falar hoje sobre culto familiar, mas a gente está falando com gente que entendeu o que é culto familiar, o que é a relação com Deus, isso tudo aí. 4º lugar, a gente já falou, peçam perdão. Abra um jogo sobre qualquer coisa que você precisar falar. Abra o jogo. Converse. Só colocar aqui. Abra um jogo. E, em último lugar, a gente tem uma dinâmica. Dá tempo? Temos 2 minutos para dinâmica? Temos 2 minutos para dinâmica, Cláudia? Quantos minutos você precisar? Até amanhã. Vamos 2, então. 2, talvez 3. A gente quer fazer uma dinâmica com vocês, porque a gente falou aqui de coisas tão profundas, né, amor? A gente falou de coisas profundas como você entender o mundo que a gente está vivendo, entender que o seu relacionamento é sagrado, é precioso, é importante e é relevante. E a gente quer parar na pauta aqui, antes dessa dinâmica, do conversar, do perdão. Né, amor? Vi que você está abrindo a Bíblia aí. Você quer ler alguma coisa antes da gente entrar para a dinâmica? Pode avançar, vai. Então, vamos lá. A nossa dinâmica é a seguinte, é simples. Talvez você está com o seu celular aí, ou você tem um papelzinho aí. Eu quero fazer uma dinâmica, é algo que é você e o seu papelzinho, o seu bloco de anotação. Você que é solteiro vai fazer também, todos irão fazer. Eu quero que você escreva poucas palavras, 1 ou 2 parágrafos, para o seu cônjuge. Se você é solteiro, eu quero que você escreva os seus sonhos ali em poucas palavras para quem você ainda vai conhecer. Se você namora, eu quero que você já escreva ou algum pedido de perdão, ou algum tópico de alguma coisa que você quer melhorar e conversar, ou algum pedido de perdão. E você que é casado, a gente não pode ter gastado aqui, ter ficado aqui alguns minutos, sem que você também use esse tempo, nesse momento, para escrever ali um recadinho que talvez você não consiga falar, mas que está ali para você falar com o seu cônjuge. Então, agora você vai ter 2 minutinhos. Eu vou pegar aqui o meu celular, que eu também vou escrever, para você escrever um recadinho para o seu cônjuge, para o seu futuro namorado, casado, ou para quem você ainda vai conhecer. Então, ou um pedido de perdão, ou uma mensagem, alguma coisa que é para tocar no coração ali fundo.
olha, aproveite essa dinâmica que ela pode dar uma reviravolta na sua vida se você levar ela a sério. Vamos lá, então, 2 minutinhos para todos nós. Pronto? Sim, né? Então vamos agora entender esse final. Bem, queridos, a Bíblia ela é tremenda, né? E quando a gente olha para um dos autores bíblicos, que era o homem mais sábio do mundo e ainda tinha a inspiração divina, ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 4, o verso 9 até o 12, ele escreveu algumas coisinhas interessantes com relação ao relacionamento. E o texto diz assim, texto bíblico, é claro que eu vou pegar o aparato desses versos, não vou ler os versos todos, mas a base do texto é assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. E aí depois ainda tem o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bem, é claro que Salomão estava falando aqui do aspecto muito maior do que essa questão do casamento, porque está falando de união, é um amigo com outro amigo, parente, enfim. Mas, pegando esse texto e trazendo para o casamento, quando você é dois no casamento, você se torna um. Então, você se torna um em que sentido? Um em propósito, e aí o relacionamento, o tema nosso, relacionamento com propósito, ele só existe com propósito se você escolhe uma pessoa com propósito, que tem o mesmo propósito que você casa com essa pessoa, os dois têm, então, um propósito só, e o propósito nosso tem que ser qual? Ir para o céu. Né? Mas enquanto não estamos no céu, o nosso propósito é viver a missão que Deus deu para nós aqui na Terra, vivendo os dois em uma só carne e vivendo esse propósito juntos. Como é que a gente pode viver esse propósito juntos?
Aí entra, um levanta o outro, entra a questão do amor. Ninguém é maior do que ninguém. Aí entra a questão do amor. O amor faz a gente estar unido. O amor, ele ajuda você a minutos depois, algumas horas depois, você refletir e dizer assim, poxa, eu não precisava ter falado aquilo, não precisava ter agido daquela forma, né? O amor faz você vir, pedir desculpa, pedir perdão, você dar um beijo, você andar a segunda milha e assim por diante. E aí entra a questão do cordão de terceira dobra. Aí entra a questão de uma só carne e Deus junto nessa união. Porque, queridos, se você orou, escolheu a pessoa com muita oração, seguindo todas aquelas dicas que nós falamos para você, os princípios que, que Deus nos deixou. Depois você segue esses mesmos princípios dentro do casamento, né? O seu casamento vive esse amor, tá? O que acontece? Só é realidade, só se torna realidade quando Deus está dentro do casamento, né? Então, queridos, não tem o inimigo que consegue entrar num lar, numa casa, dentro do relacionamento, se Deus está. E Deus, ele é amor. E Deus é o que disse que não é bom que o homem esteja só. Então, uma só carne. Você está entendendo o que nós estamos querendo dizer? Enfim, esse é o conselho que nós queremos dar a vocês, que tiramos do manual, da palavra de Deus, daquele que escreveu o manual, daquele que nos conhece muito bem, daquele que fez eu lá há mais de 20 anos olhar para uma jovem bonita, linda, mas entender que ela era totalmente diferente de mim e eu sou totalmente diferente dela e estamos aqui há mais de 20 anos juntos. Se não é o poder de Deus, se não é o amor de Deus, se não é o cordão de três dobras, o que é? O que é? Com isso, eu quero dizer que não importa o que você tem vivido no seu casamento, nas suas escolhas, enfim, dá para você mudar a chavinha, tá? Dá para você buscar o conselho do Papai do Céu, de Deus, e ajustar as coisas para que o inimigo não tenha poder sobre o seu casamento, não tenha poder sobre a sua casa, não tenha poder sobre as suas escolhas, e que você faça a escolha certa, a escolha para a vida toda, até a volta de Cristo. Amém? Amém, Mora? Isso é viver com propósito. Com certeza. Juntos até o fim. Estão prontos para orar? Então vamos orar. Paizinho querido, na tua presença estamos. Estamos como filhos teus, como falhos, como pecadores. Aqui nós não temos ninguém perfeito. E também não temos um casamento perfeito, porque estamos em um mundo imperfeito. Mas podemos ter um casamento feliz, sim, se nós ouvirmos a Ti, que foi aquele que originou o casamento, aquele que escreveu o manual, aquele que disse para nós que somos uma só carne, que disse para nós que o amor não tem o ciúme, o amor não tem o egoísmo, o amor, ele faz com que você olhe para outra pessoa e queira viver com ela a vida toda, e que você olhe para uma pessoa e consiga perdoar, consiga pedir desculpas, consiga virar a chavinha e entender, Pai querido, que nós estamos vivendo uma sociedade, estamos vivendo sobre a tutela de um mundo onde o inimigo ele tem guiado as pessoas para o fracasso. E eu posso dizer, Pai querido, que quando um casamento termina, o fracasso pairou sobre aquela família, sobre aquele lar. Pai querido, não deixe que isso aconteça com nenhuma das famílias aqui representadas, com nenhuma das famílias do nosso distrito aqui, e muito menos do pastoreio do pastor Valmir, e que nós possamos ter na nossa vida a certeza de que o Senhor está conosco, de que vai nos ajudar a vencer as provações, as dificuldades, a despeito do pecado, a despeito de quem somos, e vai nos ajudar, sim, a sermos felizes seguindo o seu propósito, tendo uma vida com propósito,
um relacionamento com propósito. E o nosso propósito como casal, nosso propósito é estar naquele dia em pé, com a nossa casa, com a nossa família, e dizendo: estamos aqui, Pai. Está aqui os filhos, está aqui a família que o Senhor nos deste. E queremos ouvir do Senhor. Entra, está tudo pronto, preparado para vocês. Que Deus nos abençoe, Pai. Fique com a gente. Eu peço uma bênção especial para cada mulher que está aqui. Falo em nome delas agora, que vive uma realidade única nesse mundo moderno. Por favor, nos abençoe, nos dê sabedoria. Faça com que a gente entenda o nosso papel de auxiliadora, de companheira, de perdoadora, Senhor. Que a gente perdoe quantas vezes forem necessárias e que o Senhor nos dê o discernimento ideal para a gente conseguir continuar com os nossos relacionamentos, o nosso casamento, ensinando o Senhor que nos deu esse poder de sermos professoras, que a gente ensine, se for preciso, o nosso esposo a ser um homem melhor. Enfim, que o Senhor nos ajude a ser suas filhas, bom Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos que esteve aqui. Senhor, eu não tenho dúvidas de que houve propósito nesse convite. Esse convite não surgiu da Cláudia. O Senhor colocou no coração dela um nome e, de alguma forma, o Senhor preparou o caminho para que esse momento aqui acontecesse. Eu tenho certeza absoluta de que esse propósito, de que eu tanto vivo, de que cada um de nós aqui vive, estava também sobre essa data. O Senhor sabia que nesse dia nós falaríamos, e o Senhor sabia que nesse dia alguém precisaria ouvir. Não sei de qual parte da qual falamos, mas eu tenho certeza que foi fundo no coração que seja de alguém, para que o seu casamento e os seus relacionamentos se restaurassem. Fique conosco, que o Senhor abençoe esse grupo que está aqui, e toda a igreja lá de São Carlos, que o Senhor abençoe esse pequeno grupo que é online, esse upgrade, um nome incrível que é sempre indo para cima, que o Senhor abençoe, Pai, e que o Senhor esteja com eles em cada caminhada, no relacionamento, em todos os assuntos que forem discutir, que seja com muito propósito. Fique com a direção do pastor, da sua esposa, que seja uma família segundo o teu coração, para nos inspirar todo esse rebanho. Fique conosco e nos dê uma boa noite de Dia dos Namorados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para vocês. Acho que a gente vai ter uma foto agora. Tem uma fotinha. Vamos lá. Obrigado, pastor Anderson. Obrigado, Tati. Prazer Show de estar bola, com muito vocês. bom. Conte com a gente. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês aí. Foi muito bom, viu? Tati, eu não sei, você e o pastor, se vocês conseguem ficar uns 10 minutinhos para a gente bater um papo. Conseguimos, pode. A gente abre para perguntas se precisar. Só a nossa bateria está indo embora. Peraí, não tem problema. Deixa eu ver quanto tá. 3%. Mas dá, faz o tempo que a gente estava em 10. Dá sim. Continuamos. Então vamos lá. Fizemos a foto já? Esse momento. Peraí, deixa eu abrir a ferramenta. Deixa eu abrir aqui. 1, 2, 3 e... Isso já foi a primeira, eu vou tirar mais 2, tá? Porque aí a gente vê qual que é. E a última, 1, 2, 3 e... Muito bem, muito bem. Pessoal, nós vamos encerrar aqui a gravação para que a gente possa ter mais privacidade nas perguntas. Agradeço a presença de todos, foi uma bênção. Obrigada, Tati, pastor. Foi uma alegria ter vocês aqui conosco.